Amigas e amigos, a América Latina vive mais um pico da sua luta pela independência e esse embate histórico contra as forças conservadoras alinhadas ideologicamente com o regime norte-americano, a tal da doutrina Monroe, que eu já falei aqui, que tem como slogan América para os americanos, o tal do Destino Manifesto, que tem cunho fundamentalista, que esconde, na verdade, interesses geopolíticos, geoestratégicos. A América Latina é fundamental nesse jogo, nesse xadrez político-econômico mundial. É um embate histórico. Eu estudei muito isso para escrever essas duas biografias. São dois históricos dirigentes do Partido Comunista do Brasil. E o Partido Comunista do Brasil é testemunho ocular desses acontecimentos. Está muito bem documentado aqui nessas biografias. É que eu sempre digo, é necessário conhecer a história para entender o presente e pensar no futuro. Tem aqui, por exemplo, já no começo aí deste processo de tentativa do regime norte-americano de se apossar aqui da América Latina, uma tentativa de envenenamento das relações entre Brasil e Argentina, o tal do Livro Azul. Depois veio o Plano Truman, no governo do general Eurico Gaspar Dutra, que foi uma tentativa de militarizar toda a região, unificar as forças militares. Seria uma ocupação militar do regime norte-americano. Depois veio a Escola Superior de Guerra, em 1949, com esse objetivo. O golpe no Brasil de 64 foi fundamental para isso. A Escola Superior de Guerra instrumentalizou aquele grupo de militares fascistas, latrocidas, que deram o golpe de 64. Era a Operação Lava Jato da época. Ou a Operação Lava Jato de hoje é a Escola Superior de Guerra da época. Com diferenças circunstanciais, históricas, mas com a mesma pregação, com a mesma doutrina. Combate à corrupção, combate ao comunismo. Não à toa que eles resgataram agora esse discurso aí contra o Foro de São Paulo, que o Foro de São Paulo foi criado exatamente para combater a ALCA. Aquele agrupamento político e ideológico da direita, desses conservadores alinhados ideologicamente com o regime norte-americano. Foi por isso que surgiu o Foro de São Paulo. E eles resgatam esse discurso contra o Foro de São Paulo, se utilizando inclusive desse linguajar dos cachorros loucos bolsonaristas. Saiu da boca deles e foi para a mídia nessa campanha violentíssima que a mídia move contra a Venezuela agora nesse processo, essa tentativa de dar um banho de sangue na Venezuela, da direita, dessas forças conservadoras, usam a mídia para levantar as massas, como fizeram aqui no Brasil, aí nessa marcha contra a presidenta Dilma, a marcha do golpe, essas grandes manifestações com esses grupelhos fascistas instrumentalizados e financiados por esses interesses históricos. A Venezuela não passa disso. É uma luta dura contra a independência, porque a Venezuela representa tudo isso. Basta lembrar que eles tentaram derrubar o Hugo Chávez já em 2002. Quando o Hugo Chávez foi eleito em 1999, ou 98, por aí, final da década de 1990, a América Latina vivia uma experiência duríssima com o projeto neoliberal. A América Latina era o laboratório do projeto neoliberal, comandado pela dupla anglo-saxã Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Tivemos aqui, na condução desse projeto, Augusto Pinochet no Chile, Carlos Menem na Argentina, Carlos Salinas de Gortari no México, Alberto Fujimori no Peru, Andrés Pérez na Venezuela, Gonzalo Sanches de Lozada na Bolívia e o Fernando Collor de Mello aqui no Brasil. Muitos deles estão foragidos até hoje. Depois veio uma segunda leva, a qual pertenceu o Fernando Henrique Cardoso, que criaram inclusive leis para se protegerem, escaldados pela experiência anterior. O Fernando Henrique Cardoso, o Carlos Menem na Argentina, que foi aquilo que a gente viu aí, roubalheira de tudo quanto é jeito, inépcia administrativa, corrupção desbragada, o Caixa 2, Caixa Preta do Caixa 2, que eu sempre falo aqui no Brasil, a roubalheira descarada, em que agora eles tentam atribuir ao Lula, a Dilma, ao PT, à esquerda, essa história que eu tenho comentado aqui reiteradamente. Ou seja, a revolução na Venezuela desperta esse ódio porque tem esse sentido. A volta do Chávez nos braços do povo, aquela tentativa de golpe, tem aí o documentário A Revolução Não Será Televisionada, tem aí na internet. Apelaram inclusive para o racismo, uma campanha midiática violenta com apoio da mídia da direita brasileira, mas o retorno do Chávez foi fundamental para a eleição do Lula em 2002. Depois teve a sua reeleição, a eleição da Dilma, a reeleição da Dilma, isso foi importantíssimo. Nunca antes na história da América Latina houve um ciclo progressista tão longo como esse, com raízes fundas no povo. Isso
naturalmente desperta o ódio dessa gente, né? Fizeram aí campanhas violentas, por exemplo, para tentar barrar a entrada da Venezuela no Mercosul. Dizia que o Hugo Chávez queria, o Estadão cansou de fazer editorial nesse sentido, a Folha, o Globo, que ele queria ideologizar o Mercosul, que depois virou o Fórum de São Paulo, no linguajar deles, como se a ALCA não fosse ideologizada, né? Ideologias contra ideologias. Isso é evidente, isso é claro. É só olhar com um pouco de atenção que se chega a essa conclusão. A ALCA Fórum de São Paulo estão ali, uma disputa histórica, do Plano Truman, do Acordo Militar Brasil e Estados Unidos no começo da década de 50, o embate da ideologia do Kissinger, do Henry Kissinger, que foi o ideólogo dos golpes aqui na América Latina, contra os ideais de Che Guevara e de Fidel Castro, que foram os líderes da Revolução Cubana, e mais recentemente Foro de São Paulo e ALCA. Essa que é a questão de fundo que precisa ser entendida, né? Aqui no Brasil, a Operação Lava Jato tem esse papel fundamental. É importantíssimo entender o espectro da Operação Lava Jato nesse contexto. Porque é só olhar aí agora, a Operação Lava Jato já virou a festa do caqui, da bagunça, né? Prorrogaram aí a sua existência por mais um ano, porque a sentença do Moro é tão sem sentido, né, contra o Lula, no caso do triplex, que eles precisam procurar outros caminhos. O Sérgio Moro já aceitou. Agora, outra denúncia contra o Lula, lá no caso do sítio de Atibaia, né? Aí entra esse Rodrigo Janot. As críticas que o Gilmar Mendes faz ao Rodrigo Janot são pertinentes, fundamentais. É lógico que o Gilmar Mendes está defendendo o grupo do Temer, do Aécio, né? A briga de facções que eu tenho falado aqui. Mas o que ele fala é verdade do Janot. O que ele fala da Lava Jato também é verdade. O que o Estadão fala da Lava Jato é verdade. Lógico que eles se unificam quando se trata de defender o projeto de dependência, aí, esse embate histórico que eu comentei, que eu falei aqui agora. Essa denúncia que o Sérgio Moro acaba de acatar aí, né, contra o Lula, mais uma lá do sítio de Atibaia, isso é uma vergonha. É claramente uma confissão da sua incompetência, da sua falta de seriedade, de princípios, de ética, de moral. Ele mesmo fala, eu tive o desprazer novamente de ler aí a peça dele, essa festa do caqui, né, que ele diz que fala aqui que o sítio supostamente foi presenteado com reformas, né, decorrentes de pagamentos de fraudes da Petrobras, sem nenhuma comprovação disso. Ele não vai sustentar isso, como não sustentou no caso do triplex. Ele vai mudar, pode escrever aí. Eu falei, cantei a bola do triplex, não deu outra. Porque eles não têm como sustentar isso aqui, desvio da Petrobras, presente, propinas, né? Isso não tem, eles não investigaram nada, não foram atrás de nada disso, porque isso significaria ir por outros caminhos, não por esse caminho aqui da politicagem. Essa que é a realidade. Ele vai mudar isso, ele já deixa isso mais ou menos implícito na sua decisão. Como eu disse, eu tive o desprazer de ler, que ele diz que não há registro de que o petista, né, o Lula, se referindo ao Lula, tenha pago qualquer valor por reforma na propriedade. Não há indícios. Mas mais adiante ele diz o seguinte, que os elementos probatórios juntados pelo Ministério Público Federal e também colecionados pela Polícia Federal permitem, em cognição sumária, dedução, ilação, né, a conclusão de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva comportava-se como proprietário do sítio de Atibaia. E aí vai por aí nessa pantomima, nessa discurseira furada dele, né? Ou seja, é a tal da história da convicção do cínico. Não precisa prova, basta ter convicção, a cognição sumária, que é a convicção de cínico, né? Que tem a consistência de uma bolha de sabão. Ele faz ressalvas, dizendo que é importante não fazer a responsabilidade criminal previamente, porque isso causaria celeumas de toda espécie, né, que devem ocorrer fora do processo. Ele deflagra tudo isso, pois que essa celeuma tem que ocorrer fora do processo, né? Envolveu, inclusive, o advogado de defesa do Lula, aquela história, né? Grampearam lá o escritório do Roberto Teixeira, exatamente para desmoralizar a defesa do Lula, não permitir a defesa. Olha aí até onde vai o fascismo dessa gente. Porque eles precisam recorrer a esses métodos, porque as forças políticas deles, os partidos políticos deles, não têm condição de levantar as massas. É o que eles estão fazendo na Venezuela. Fizeram aqui no Brasil com a marcha do impeachment fraudulento.
Mídia, 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 guerra midiática. A mídia substituindo os partidos deles. Com todos esses recursos que eu falei aqui, da Escola Superior de Guerra, agora da Operação Lava Jato, contra a corrupção, contra o comunismo, contra não sei o que mais, né? A história está, portanto, repleta de exemplos para a gente entender o presente. A resistência da Venezuela é importantíssima, fundamental, né, para a nossa história, para a história da América Latina, para o destino dos povos da América Latina. A luta política no Brasil, portanto, precisa ser entendida aí nesse contexto. Mais do que pessoas, se é o Lula, se não é o Lula, se é candidato, se não é candidato, é necessário entender as tendências, as orientações, né, as diretrizes de cada projeto para o país. Isso que é fundamental. Mais do que isso, é preciso enfrentar as táticas da direita, né, que conta aí com essa mídia poderosa para divulgar suas falsidades em grande escala. Se não enfrentar isso, se não entender isso, a gente não sai do lugar, fica patinando. É necessário fazer a resistência aqui no Brasil também, como se faz na Venezuela. Nesse sentido, eu acho que ainda estamos um pouco atrasados na compreensão de tudo isso, né, para fazer a resistência ao golpe. Sem esse movimento de denúncias, né, de esclarecimento do que está acontecendo, né, sem entender o pano de fundo de tudo isso, né, a gente certamente vai ter mais dificuldades para enfrentar o golpe. Muito obrigado pela atenção, divulgue o Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.